vamos lá, gente, dando sequência. Então, falando ainda, né, sobre a questão do feudalismo, então a gente não consegue viver só de arroz, só de feijão, é necessário toda essa troca. Mas o que vai ser interessante a gente analisar aí, gente, é termos em mente, tá? É interessante nós termos em mente que os senhores feudais, os donos dessas terras, tem microfone aberto aí, gente, me ajudem. Desativem os microfones para não dar interferência. Os donos dessas terras, eles vão cobrar muitos impostos dos servos para que os servos trabalhem nessas terras, tá? Corvéia, talha, pesquisem depois com uma tarefinha aí os impostos cobrados do feudalismo. Tem a mão morta, tá? Vai ter vários impostos cobrados aí. Tá bom, gente? Essa primeira parte ficou claro? Sim. Senhor? Pois não? Sim, senhor. Então, aquela hora que eu... Professor. Não, deixa eu... Deixa eu Quem ia falar aí, pode falar, gente. Então, eu tava falando... aquela hora que você tava falando que um país não consegue sustentar sozinho e tal. Você acha que o Brasil, se acontecer alguma coisa, você acha que ele conseguiria pelo menos um quarto, um terço da sua população, ele conseguiria alimentar? Conseguiria... Alimentar, por exemplo, só com as plantações daqui, só com as coisas daqui. Boa pergunta. Eu acredito que sim. Senhor, sim, né? Por causa que, tipo, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, mais algumas coisas. Então, acho que sim, né? Sim, eu acredito. Minérios também, não é? Mas, minérios? em contraparte, vamos supor, gente, vamos colocar uma situação hipotética aqui, só pra gente exemplificar. Suponhamos que houvesse assim, nenhum país pode comercializar com outro país. Agora surgiu uma nova lei mundial aí, uma nova ordem mundial. Eu acredito que o Brasil daria conta do recado, mas desde que não houvesse um crescimento populacional, né, muito, né, acelerado. Então ele teria que fazer um controle muito rígido de população, como a política de filho único que acontece na China. É que nem na China, eles teriam multas, né? Perfeito. Professor. Haveria essa necessidade de controle. Porque o que vai acontecer, gente? Vamos pensar o seguinte. Hoje nós temos, só um exemplo. Hoje nós temos as nossas terras, nós conseguimos alimentar 200 milhões de pessoas. Tá, legal. Agora suponhamos que daqui a 5 anos, essa quantidade de pessoas dupliquem. Vai para 400 milhões de pessoas no Brasil. Já faltou alimento. Então, o mesmo problema que aconteceu no Império Romano ali, provavelmente iria acontecer no Brasil. Lembra que no Império Romano faltou comida pra galera? Talvez faltasse comida pro pessoal, num exemplo hipotético desse aqui, né? Senhor, mas no Império Romano, né, era, tipo, no Império Romano, tipo, faltou comida, faltou. Mas, tipo, as pessoas que eram nobres, né, eles comiam normalmente, tipo, eles comiam porque eles tinham dinheiro. As pessoas mais necessitadas não comiam, tipo, elas comiam os escravos, né, por exemplo, comiam cebola todo dia. Então, tipo, as pessoas que não eram escravas, né, pelo menos, eles matavam qualquer animal para comer. Às vezes comia formiga, essas coisas, né? Sim, não vou longe, gente. Assim, é igual eu falei nas nossas aulas aí de geografia ainda. Toda cultura deve ser respeitada. Hoje, só para concluir, gente. Hoje, por exemplo, você pega a China. Nós sabemos muito bem que algumas regiões da China, eles comem cachorro, comem cobra, escorpião, grilo. Aí tem Por isso que ela tem alta proliferação de doença. Né? Aí tem um pessoal que fala, só para concluir, gente, só para concluir. Aí o que acontece, pessoal? Aí tem uma galera que chega e fala, ai, que nojento, ai, não sei o quê, nossa, que ruim, que feio, não sei. Errado.
porque faz parte da cultura deles. Você pega aí o contexto de guerras, no contexto mais antigo, histórico aí, o forte da alimentação desses asiáticos, japoneses, coreanos, chineses, eles vão passar por um período de guerra onde o forte deles vai ser o arroz, por exemplo. Se não fosse por conta do arroz, talvez os japoneses não existissem, os chineses não existissem e os coreanos também não existissem. Então, não sei se os senhores já ouviram aquela frase: na guerra, urubu vira frango. Eu já ouvi um monte. Meu pai fala isso todo dia. Na guerra, urubu vira frango. Então, poxa, você tá lá, dependendo, né, com todo o respeito aqui, né, que eu vou falar, mas numa guerra, entre morrer de fome e às vezes precisar se alimentar, talvez de ser humano mesmo, o cara vai se alimentar, não tem opção. Ele vai virar canibal, mas vai se alimentar. Exato, exatamente. Senhor, Pega o curuba e vai se alimentar. eu Professor, não sei se eu sou muito louco de pensar isso. Se a raça humana fosse que nem, tipo, alguns animais que comete canibalismo, acabaria com a fome do mundo, não acabaria? E automaticamente acabaria com a população também. Então, olhando por esse lado também. Ô senhor, Mas existem comunidades indígenas, inclusive no Brasil, né? Comunidades indígenas africanas que se alimentam de carne humana. Ô, professor, se existe canibalismo, né, não ia ter fome no mundo, que não ia ter gente pra precisar comer, né? Sim, Ia estar aí, todo mundo morto. partindo por esse prospecto, realmente não haveria Ô, mais senhor. fome mesmo. Não existiria professor, ó, se for muito pesado, me desculpe, mas é assim, se uma planta comer outra planta, ela é canibal ou ela é vegetariana? Tá aí Me explique isso. essas filosofias aí, né? Depende. Mais perguntas, gente? Vamos lá. Se for uma rosa e comer outra rosa, é canibal. Se for uma rosa e comer uma orquídea, não é. Se É fosse vegetariano. espécie, né, senhor? Não, vai ser canibal porque, querendo ou não, é uma planta. senhor, ó, pelo que Eu posso problematizar mais ainda? Vixe, Nessa Maria, pode? situação, a flor seria vegana também ou não? Peraí, não entendi. Faz de novo. Professor, Ó, tá bebendo água. Ave Maria. uma pergunta não. Ó, professor, se fosse uma, qual é o nome? Uma planta carnívora, né? E comesse outra, seria normal, né? Mas aí você falou, tipo, se uma rosa, tipo, alguém disse aí, eu acho, né? Se uma rosa comer uma rosa, né? Aí já é canibal, né? Porque né? É meio complicado isso. Não, Gente, vamos voltar antes. para a Idade Média. Vamos lá rapidinho para a gente finalizar. Tá. Então, a Alta Idade Média vai ser marcada, vai ser cravada pelo feudalismo, tá? O tempo vai passar, as trocas vão passar e tem um pormenor interessante aí. É aí que eu queria chegar com vocês. Vamos lá. Então eu troco no feudalismo, eu vou trocar uma saca de arroz aqui da minha terra por uma saca de feijão pelo Luiz aí. Luiz, nós vamos trocar. Eu te dou uma saca de feijão e você me dá uma saca de arroz. Tá bom. Tá? Só que o que vai acontecer? O Luiz vai perceber e vai falar, poxa, eu dei um feijão de qualidade e agora o Ricardo vem e me dá um arroz de péssima qualidade, que arroz feio, ruim, não compensou o negócio que eu fiz. E outra coisa, suponhamos que uma saca de arroz para ser colhida demore aí 6 meses, só um exemplo didático. E o feijão demore 3 meses. Seria justo eu trocar uma saca de arroz por uma saca de feijão? Nem um pouco. Nem um pouco, porque eu tive Não, mais senhor. trabalho em alguns dos produtos. Às Senhor. vezes a batata dá mais trabalho que a cenoura. Às vezes o arroz Senhor. dá mais trabalho que o feijão. E assim Professor. por diante. Professor. Perguntinha. Senhor, Qual vai ser o método criado nessa época para equiparar esses produtos? Para deixar mais justas essas trocas? o dinheiro. O dinheiro. Tá valendo? Perfeito.
professor, vai começar antes de Cristo, né? Acho que uns. Não sei se é. Eu acho que. Por aí, eu acho. 500 anos antes de Cristo, né? Eles inventaram a primeira moeda. Aí eles começaram a trocar. E, tipo, na primeira troca, tipo, que eles fizeram, né, do dinheiro, eles acharam muito mais fácil do que, tipo, contar grãos pra trocar. Então, eles acharam o dinheiro muito mais vantajoso. Então, eles começaram a usar o dinheiro no seu dia a dia. E com isso, foi formando, o dinheiro vai cada vez se modernizando mais. Agora, né, nem existe mais dinheiro. Agora é cartão mesmo e Pix. Bitcoin, né? Exatamente, exatamente. O raciocínio do senhor está Do sal ao Bitcoin. né? O raciocínio do senhor está corretíssimo. Então, tem microfone aberto aí, gente. Desative para mim, por favor. Senhor Elder. Vamos lá, gente. Então vai chegar um momento que eu vou cair na real. Professor. Poxa, não compensa. Por exemplo, Professor. compensa. O senhor Luiz falou, o senhor Pedro falou que ele vai ter que sair. Ah, tá bom, seu Pedro, vai lá. Depois paga os créditos aí pra nós. Ele tá com você bem passado, eu acho, hein? Então vamos Professor, lá, gente. professor, posso Oi. falar uma coisa? Claro. E também, eu acho que o comunismo é uma coisa que não implanta muito bem isso, porque o comunismo, ele afirma que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos, mesmo, tipo, por exemplo, eu sou um aluno que eu me dedico muito, mas muito mesmo, eu ganho nota 10. Aí eu tenho um amigo que ele tira nota 8, 7, porque ele se dedica, mas não tanto. E eu tenho um amigo de classe que ele não tá nem aí para os estudos, ele tira nota 2 ou 3. Se implantarmos o comunismo aí, tipo, meio que todos ficariam mais ou menos na idade mediana, onde por mais que eu me esforce ou não, eu ficaria Com a mesma nota dos outros. 8. E o que acontece? Se as pessoas, se isso acontece, as pessoas que estavam estudando mais vão falar, eu estou estudando, mas eu não mas agora, mesmo eu estudando, eu vou receber uma nota mais baixa do que eu estava tendo. Então essas pessoas param de ter o interesse e as pessoas que não tinham interesse até então vão ficar sem menos interesse ainda, porque elas já estão ganhando notas melhores do que elas antigamente. Ô, Lucas. É tipo igual a África. As pessoas lá literalmente vivem igualmente pobres. Ô, Lucas, essa fala aí que o senhor disse, né? Foi o Sargento Heitor que, quando ele foi lá no Polo de Indaiatuba, né? Que ele disse isso, né? Isso mesmo. Comunista. De comunista. Não, é segundão. Então, gente, o que vai acontecer? A partir do momento, né, pegando esse exemplo, que eu deixo todo mundo na mesma média, o que é esforçado, ele não se esforça mais. O que é desmotivado vai se desmotivar ainda mais. Então, qual é a ideia que eu defendo? A ideia que eu defendo é que cada um seja julgado mediante as suas escolhas. Pelo seu mérito. É igual aquela história da cigarra e da formiga, que a gente ouve muito enquanto crianças, né? Cada um que acorda cedo e vai. Estava chegando, a cigarra só cantava, né? E a formiga ralando ali, ralando. Quando chegou o inverno, a formiga tinha um estoque de comida e o grilo não, né? A cigarra não. Professor, Pois não, pode falar. isso seria o capitalismo, que no caso seria você conseguir as suas coisas por mérito seu. E é por isso que os Estados Unidos não gostavam da União Soviética e nenhum país que
que tivesse alguma menção com o comunismo. Perfeito. A gente vai chegar aí. A gente vai É chegar aí. simples, se você tem um país comunista, a economia fragmenta. Aí você tem que implantar práticas capitalistas num país comunista. Um exemplo disso é a China. Ela criou o que nós chamamos de socialismo de mercado. Ou seja, ela teve que implantar práticas do capitalismo no próprio comunismo, senão a economia vai se fragmentar. Como, por exemplo, a criação que determina que existem zonas no litorâneo do país que são fortes polos econômicos que sustentam o país. Ou o NEP da União Soviética, que permitia esse plano, também chamado de nova política econômica, o New Economic Politics, permitia que a União Soviética superasse uma crise muito rápido, porque essas políticas dinamizavam a economia do país. Por isso que uma das soluções finais antes de implantar o comunismo completo na União Soviética foi implantar o socialismo, porque sem o socialismo e uma fragmentação do capitalismo, o comunismo não consegue ser efetuado de maneira que funcione. Na verdade, basicamente um precisa do outro, né? Sim. É tenso. A gente vai falar isso na idade contemporânea. A gente vai falar muito sobre isso aí. Sistemas políticos e ideológicos. Tem microfone aberto aí, gente. Tem Jackson. gente. Tem alguém assistindo aí Jackson enquanto Silva, tá assistindo fecha a o aula? É isso microfone. mesmo? Eu acho É que o não Jackson. Tem alguém assistindo televisão enquanto tá assistindo a nossa aula aqui? Aí fica difícil, hein? O professor vai no banheiro, rapidinho, já volto. Vai lá, quem que vai puxar os créditos pra nós nessa noite, gente? Próxima aula, então, a gente já termina o pedacinho que faltou aí da Idade Média. Professor, E já era começa a Idade professor, Moderna, tá? Pois não. professor, era pro senhor Pedro Liz puxar, né? Ele falou que ia puxar o couro de todo mundo, que ele ia fazer todo mundo sofrer hoje, cadê ele? É verdade mesmo. Falou que ia deixar todo mundo aí no chão, que todo mundo ia morrer. Eu acho que eu vou fazer isso por ele. Eu voto no seu José Otávio pra puxar os créditos pra gente aí. O que vocês acham, pessoal? Pode ser. Então, Por seu mim, tanto José faz, hoje senhor. puxa os créditos pra nós, tá bom? Professor, vamos deixar o Luiz, ele nunca puxou crédito? Pode ser. O que vocês acharem melhor? É que Eu já puxei sim. Então eu não tava, então, porque eu nunca vi o senhor puxar crédito. Ah, mas eu já puxei. Ah, então, puxa de novo. Não, ele puxou mesmo, ele passou canivete pra gente Vocês que fazer. decidem aí. Eu não vou nem dar palpite, não. Ah, eu faltei nesse dia. Faltei. Porque eu Você tive falou, que. você falou que você tava doente, né? É. Pessoal, Hein, mas eu voto em você pra puxar. Nossa, agora vira presidência agora? eu quero agradecer aí os senhores pela aula, pela participação. Nossa, hoje pra mim foi uma das aulas que mais passou rápido. Aí um monte de gente participando e perguntando. Nossa, que delícia, gente. Pra mim é uma Professor, satisfação gigante. Pode falar. Pois não. Professor, Pois não, pode falar. o senhor, Pois não. mas que pena. Opa, cortou aí, hein? Cortou. Que pena. Chegou cortado. Pra mim, não sei se tá falando. Já acabou. Gravou também, provavelmente. Senhora, a senhora tá E falando? travou e apareceu que ela saiu, se não me engano. Senhor, será que ela quebrou alguma coisa ali? Eu acho que a conexão dela foi interrompida. Assim que, como aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com ela. Do nada senhor. trava, né? Senhor, Pois não. teve uma hora da aula que eu perdi porque meu avô apertou a campainha e eu fui atender ele. Sem problema, sem problema. Importante que a senhora voltou aí com a gente. Pessoal, vou encerrar a gravação, tá? Agradeço, Deus abençoe vocês. Foi top demais a aula de hoje, curti demais.
Eu vou encerrar a gravação, porém, vou continuar com vocês aqui. Enquanto vocês estão pagando os créditos, eu vou salvando já o vídeo no YouTube e já disponibilizar ainda hoje para os senhores, tá bom? Ou igual aquele senhor lá que fica aqui nas aulas. Professor, eu não vou poder pagar os créditos hoje. Eu preciso sair porque eu preciso dar banho no meu peixe. O Pablo Play, eu lembro. Essa aí Cada vez que a gente ouve, né, Luiz? Professor, não é querendo Cada fazer barbaridade. professor, não é querendo ser stop, mas eu escutei que o Lucas falou que vai dar banho no peixe, hein? Eu falei isso? Gente, ó, beijo no coração, Deus abençoe. Conforme eu falei, vou encerrar a gravação, mas vou Boa noite, ficar com vocês na professor. reunião aqui, tá? Enquanto eu salvo aí as aulas no YouTube. Boa noite, professor. Até mais, gente. Obrigadão, viu? Deixa eu fazer assim. Aí. Quem vai puxar o